Olá, aluno! Tudo bem? Nessas 3 aulas falaremos sobre os invertebrados, começando pelos poríferos e quinidários. Quem são esses organismos? Bom, os poríferos são as esponjas, são animais aquáticos encontrados tanto na água doce quanto na água salgada, no mar. A grande maioria das espécies é marinha, mas uma ou outra pode existir na água doce. Esses são animais assimétricos, eles não têm uma simetria corporal que os divide em partes iguais. Como nós podemos ver aqui, né, algumas esponjas, essa roxa, as amarelas. Algumas podem até parecer simétricas, mas se você dividi-las ao meio ou pensar num plano que as divide ao meio, você não vai ter metades exatamente iguais. As esponjas se caracterizam por ter poros cobrindo todo o corpo. Aqui nós não conseguimos ver esses poros porque eles são muito pequenos, tá? Mas através desses poros entra água, tá? Por todo o corpo da esponja entra água, e essa água é expulsa lá por cima, ó, por essa abertura maior, chamada ósculo. Então a água sempre entra pelos poros e sai pelo ósculo. A passagem de água pela esponja traz para ela nutrientes, alimentos e gases para ela respirar, já que ela é um animal, é heterótrofo, mas é fixa. Então, já que ela não pode sair para buscar alimento, ela tem que trazer o alimento até ela própria. Como ela faz isso? Vamos observar aqui a parede de uma esponja. Então, aqui nós temos um esqueminha da parede de uma esponja. Aqui nós teríamos o meio externo e aqui a cavidade interna da esponja, tá? Por onde a água vai sair. Então, a água ela vem por aqui, ó, e vai sair da esponja lá por cima por aquela abertura que vimos anteriormente. O que é importante a gente saber aqui nas esponjas, perdão? As esponjas têm essas células que são as responsáveis pelo fluxo de água. Essas células são coanócitos e são as células características e exclusivas das esponjas, dos poríferos, tá? O que essa célula faz? Movimentando esses flagelos coordenadamente, ela provoca um fluxo de água que vai entrando pelos porócitos, essa célula azul, e vai subindo em direção ao ósculo. Esse fluxo constante traz partículas de alimento aqui para dentro, e essas partículas de alimento vão sendo capturadas aqui pelos flagelos dos coanócitos, chegam aqui, eles são fagocitados e se forma lá dentro um vacúolo alimentar, né, para haver a digestão dessa partícula. Uma vez que essa partícula seja digerida, ela é distribuída para as outras células da esponja, tá bom? Os coanócitos, então, têm como função manter o fluxo de água e fazer a digestão, que é intracelular. Então, a nutrição das esponjas é uma digestão intracelular feita pelos coanócitos, e a respiração e eliminação discretas acontece por difusão. Por quê? Porque simplesmente os gases são trocados diretamente com as células e as excretas são eliminadas diretamente na água, tá? A reprodução pode ser assexuada. Algumas esponjas elas formam brotos que caem, né, se separam e caem, formando um novo indivíduo. Ou sexuada, elas liberam gametas na água, ovos e espermatozoides, que se encontram, formam uma larva chamada anfiblástula, que se enterra e forma uma nova esponja, tá bom? O segundo filo de invertebrados que nós vamos estudar é o dos quinidários ou selenterados. Como exemplos principais, nós temos a água-viva, os corais e as anêmonas, tá? Bom, esses animais, eles são diblásticos, eles apresentam tubo digestório incompleto e têm simetria radial. A principal célula desses animais é o quinidócito ou quinidoblasto. São essas células que estão representadas aqui. Essas células ficam nos tentáculos desses animais e têm função de defesa e captura de presas, de alimento. Quando o animal vai se alimentar, ele encosta os tentáculos no peixe, por exemplo. Esse peixe acaba disparando essas células, ou seja, faz com que esse pequeno tubinho que está todo enrolado se desenrole e penetre na sua pele, né? Na pele do peixe. E o quinidário, através dessa célula, bombeia lá através do tubinho uma toxina, uma neurotoxina, que paralisa e mata o peixe, que é então ingerido, tá? Existem duas formas corporais dos quinidários. Uma é o pólipo, que está aqui representado pelas anêmonas. O pólipo é uma forma corporal fixa. Então ele tem uma base fixa e fica com os tentáculos para cima
para eventualmente capturar suas presas. A boca da anêmona aqui central, envolta, então rodeada pelos tentáculos. Aqui nós temos um corte, né, um esquema de uma anêmona cortada, mostrando a boca rodeada por tentáculos, tá? E a cavidade gastrovascular, que é a cavidade digestiva. Então é a primeira vez que surge uma cavidade digestiva nos animais. O tubo digestivo ou o sistema digestório é incompleto porque tem apenas boca sem ter ânus, tá? Como é que ocorre a digestão? Então os tentáculos são ricos em quinidócitos, tá? Então tem a epiderme, onde estão os quinidócitos no tentáculo, e a gastroderme em azul. Só 2 tecidos, tá? Os quinidócitos estão ali nos tentáculos, e quando surge um peixe, esse peixe encosta nos tentáculos e dispara os quinidócitos. Uma vez morto, ele é ingerido, e aqui dentro da cavidade digestiva ele vai ser digerido. Como isso acontece? Vão ser lançadas por células aqui da gastroderme enzimas digestivas que começam a realizar a digestão do peixe, né? Que acaba formando partículas e resíduos. Essas partículas são então absorvidas por outros tipos de célula da gastroderme que vão fazer a digestão intracelular. Então você percebeu que primeiro tem uma digestão extracelular e depois uma intracelular, tá? É importante lembrar que a respiração e as excretas são liberadas por difusão diretamente para a água. E os restos de alimento acabam sendo liberados pela boca mesmo lá para fora. A outra forma corporal dos quinidários são as medusas, que são livre-nadantes. Tá? Elas apresentam uma forma corporal onde elas têm tentáculos em volta da boca e tem uma substância chamada mesogleia, a substância que faz as águas-vivas parecerem gelatinosas. Ela é menos densa que a água e ajuda na flutuação do animal. Tá? E a cavidade gastrovascular, onde vai acontecer a digestão, igual vimos agora anteriormente na anêmona. O sistema nervoso desses animais é difuso, ou seja, se você encostar, por exemplo, aqui, vai ocorrer uma onda, né? O sistema nervoso vai transferir essa onda por todo o corpo do animal que responde se mexendo, tá bom? A reprodução desses animais pode ser assexuada, alguns deles brotam pequenos indivíduozinhos na sua superfície que se destacam formando um novo indivíduo separado, ou sexuado, na qual muitas vezes ocorre alternância de gerações. Pólipos formam medusas e medusas voltam a formar pólipos. Para terminar, nós temos aqui os corais, que formam recifes, que são fundamentais nos mares, porque são berçários de várias espécies. Então, muitas espécies utilizam os corais como local de conseguir alimentos e abrigo enquanto são pequenos. Muitos corais estão associados a algas unicelulares, né, chamadas zooxantelas. Quando a temperatura do mar aumenta, isso acontece muito por causa da poluição ambiental, né, causada pelos seres humanos, pelo que se acredita hoje em dia, esse aumento da temperatura acaba fazendo com que essa associação de algas que produzem alimento para o coral se acabe. Então, muitos corais acabam morrendo por falta de nutrientes, o que os prejudica, obviamente, e prejudica a fauna do local. Outro ponto importante é que hoje em dia, a liberação de grandes quantidades de gás carbônico faz com que diminua o pH da água dos mares. Então, o mar fica mais ácido. Isso aqui corrói a estrutura de calcário dos corais. E essa estrutura calcária sendo corroída, acaba destruindo os corais também, levando-os à morte. Tá bem? Bom, vamos fazer exercícios para ver o que você aprendeu. Boa sorte!